Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aí, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Bom, as pessoas sempre me perguntam, Leis, por que nós não temos papiros, nós não temos códices bizantinos mais antigos, né, ali que datam ali dos primeiros séculos, por exemplo, século 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Por que os códices, por que os documentos bizantinos são sempre mais recentes? O que a gente sempre sabe, o que a gente lê em todos os livros que trabalham com crítica textual ou com manuscritologia, né? Aí nós temos alguns livros, como esse do Wilson Paroski, nós temos outros, como esse daqui do Kurt Aland também, parece muito com o do Paroski, né? E dentre outros materiais. Como esse também que nós temos aqui na tela, que é o do Paulo Anglada, né? Que nós já temos, inclusive, 2 vídeos sobre esse livro. Então, que todos são unânimes em dizer é que, como os materiais eram muito sensíveis, você tinha os papiros eram muito sensíveis, mais frágeis do que papel de hoje. Então é claro que esses materiais eles não vão resistir ao tempo. Já se nós formos pensar direito, 2000 anos de igreja, né, é quase impossível você ainda ter esses materiais hoje ainda, esses mais antigos. E no caso, aquilo que ainda restou são fragmentos e em uma certa região do mundo, né, onde pôde se preservar esses materiais. E é isso que nós vamos ler aqui. E também nós vamos ler que teve uma outra questão que ajuda também a nós entendermos o porquê que nós não temos tantos materiais mais antigos, né, como a gente queria. Mas nós vamos ler aqui essa parte do livro do Paulo Anglada, que ele fala aqui, ó, o ponto época peculiar no que diz respeito à perseguição. Então você já percebe aqui de cara que ele vai falar da perseguição da igreja, a igreja perseguida ali nos primeiros séculos. E isso vai contribuir muito para que a gente não tenha hoje acesso a esses materiais, a essas cartas mais antigas. Então nós vamos ler aqui esse parágrafo e vamos entender. Até a promulgação do Edito de Milão por Constantino em 313, o cristianismo era uma religião considerada ilegal pelo Império Romano. Isso não apenas dificultava a multiplicação e divulgação de cópias do Novo Testamento, como também resultava na destruição, olha só, na destruição frequente desses manuscritos. Destruição. Em consequência das perseguições. Então você já vê aqui de cara, né, que, é claro, as cartas, as cópias ali que eram encontradas, e talvez até os originais também, foram destruídos. Foram pelo próprio Império Romano, como o texto diz aqui, a igreja era perseguida. Ser cristão era um crime lá naquela época. Então, todos os documentos que eles tinham em mãos, claro que eram destruídos, queimados, assim como os cristãos também eram mortos. Então, foi um tempo de perseguição e isso nos facilita hoje o entendimento da escassez de documentos mais antigos que diz respeito aí ao Novo Testamento. Então, mas Paulo Anglada ele continua aqui. Ó. Eusébio menciona em sua História Eclesiástica, que inclusive o livro aí que nós temos, publicado por algumas editoras, eu tenho essa versão aqui da CPAD, ó. Temos até um review dele aí, mas nós temos ele também por outras editoras, tá? Então, no caso, Eusébio viveu ali no século 3 e 4 depois de Cristo, era um bispo da igreja ali daquela época. Então, ó, ele escreveu esse livro, conta muitas histórias interessantes da igreja antiga,
E ele escreve aí, ó, que era comum a queima, olha aí, ó, era comum a queima de manuscritos cristãos na época. Ele fala aqui, ó, todas as coisas se cumpriram em nós, quando vimos com nossos próprios olhos as casas de oração destruídas até os fundamentos e as divinas escrituras sagradas lançadas às chamas no meio das praças. Então tá aí, ó, isso aqui é uma testemunha ocular do que estava acontecendo ali naquela época de perseguição à igreja. Por essa razão, entre outras, poucos manuscritos desse período inicial da história do texto do Novo Testamento foram preservados. Então, mas ele vai dar aqui também, ó, aqui nesse ponto 6, ó, material perecível, né? Isso que eu falei agora há pouco. Ó. Até aproximadamente o ano 200 depois de Cristo, né? Aqui anos Domini, o papiro foi praticamente o único material utilizado para as cópias do Novo Testamento. E o seu predomínio se estendeu até o século IV. Foi somente a partir deste século que o pergaminho começou a substituí-lo. Então nós vamos entender aqui a diferença, né, do papiro para o pergaminho. Trata-se, contudo, de um material facilmente perecível, ou seja, o papiro, né? Os manuscritos em papiro somente sobrevivem quando protegidos da umidade. Olha só. Então nós vamos aqui entender por que alguns papiros antigos, os mais antigos, se encontram apenas em um lugar do mundo. Quando colocados em covas, jarros ou construções, ou quando enterrados no solo de regiões virtualmente livres da chuva. Isso certamente explica a escassez de manuscritos do Novo Testamento provenientes desse período, com exceção daquelas cópias assim armazenadas e, consequentemente, pouco utilizadas. Todas as demais, naturalmente, pereceram. Então, aqui, ó, vamos prestar atenção a esse ponto aqui. Com exceção daquelas cópias assim armazenadas, ou seja, muitos documentos foram guardados como diz aí, né, o texto, em jarros de barro e tal, e escondidos em cavernas ou mesmo enterrados para não serem destruídos. Então, é claro que esses documentos, esses papiros, esses pergaminhos e tal, nós sabemos que muitos deles foram encontrados na região do Egito, por ser uma região seca, né? Ali naquela região, é claro que foi um ambiente perfeito para que esses documentos sobrevivessem ao tempo, porque o clima era seco, tá? E outra coisa também, eles não eram utilizados, ou seja, eram pouco utilizados. Então, quando você utiliza demais, tipo assim, um papel, né? Quando você usa demais um papel, você vai ver que com o tempo esse papel ele vai se desgastando, ele vai sendo amassado, né? Por quê? Por causa do contato com as mãos, com o suor, aquilo ali penetra no material, no papel, ou no papiro, no caso, e isso ajuda a deteriorização desse material. E isso fez com que também muitos papiros antigos, que eram bons, não sobrevivessem também ao tempo. Ou seja, não foram só as perseguições, foi também a utilização desses materiais. Quando esse papiro ele era muito bom, ele era muito usado. Quando esse papiro não era assim tão bom, ou seja, quando ali os leitores viam que ele continha erros e tal, então eles eram queimados, entendeu? Ou seja, pela própria igreja, né? Ou seja, eles eram descartados de vez por serem ruins, ou eles eram assim guardados, estocados assim num lugar onde eles não fossem utilizados. Então, isso vai, no caso, responder à questão assim: por que os documentos mais antigos são os egípcios?
A gente volta para esse assunto. Porque quando você compara eles, você vai ver que há muita divergência entre eles, tanto os papiros quanto códices egípcios. Você vai ver que eles brigam a todo tempo um com o outro, há muita diferença entre eles. E outra coisa, o fato deles estarem praticamente, alguns deles intactos, né, mostra que eles eram pouco utilizados. Ora, se eles eram pouco utilizados, logo eles não eram bons. Isso aí é uma lógica que todo mundo que estuda essa matéria sabe que realmente era assim. Então, e os bons eles eram utilizados e eles se acabavam com o uso. Isso é certo, isso é notório, isso é uma verdade. Tá bom? Então, é isso aí. Isso é uma resposta que a gente pode dar de forma bem simples a essas questões. O porquê que nós não temos documentos mais antigos bizantinos? Porque você vê que eles são os melhores. O texto ali naquela região ele foi melhor preservado do que na região egípcia. E se nós temos documentos mais recentes, ali também existiram os mais antigos. É claro que eles existiram. E eles contêm uma leitura antiga também. Até mesmo concordam com algumas variantes ali com o texto egípcio até, mostrando que o texto bizantino contém sim antiguidade. Claro que nós não vamos ver falar isso nas faculdades teológicas de hoje, porque a grande maioria delas aderem ao texto eclético e é normal que eles defendam tal texto. Isso aí é compreensível. Outra coisa também que a gente deve entender é que o texto bizantino, para ser mais específico, o texto Receptus, ele teve a sua vez, ele teve o seu momento. Eu acho muito difícil o texto bizantino voltar a ser usado de forma, assim, né, digamos, majoritária nas academias. É difícil. Mas nós temos que falar que existe essa qualidade, sim, no texto bizantino. Não em assim, desprezo total ao texto egípcio, não é isso. Mas eu acho que nós temos que ser honestos naquilo que trabalhamos. Se o tema é manuscritologia, você tem que falar da antiguidade de ambos os textos e o motivo pelos quais nós temos documentos de uma região e não temos de outra, os mais antigos no caso. Nós temos que ser honestos para com os nossos alunos ali. Então você, quando não faz isso, você vai criando e recriando tipo papagaios, né, que vão ficar repetindo as mesmas coisas que os professores ensinam. É claro, isso é normal você ter isso, porque nem todo mundo que entra nesse assunto realmente vai estudar a fundo a origem do texto. Não, eles vão apenas falar o que outros dizem também, e isso se torna um problema quando se trata de honestidade em relação ao estudo do texto. Tá bom, gente? Então tá aí uma resposta a essas questões aí que foram levantadas aí em nosso canal. E depois a gente vai tratar mais assuntos ainda dentro desse livro. Como eu falei em outros vídeos, esse livro aqui ele trabalha muito a questão da história do texto. Então, ele fala sobre a história do texto bizantino, também a história do texto egípcio, tá, gente? Então esse livro aqui ele é muito bom. Ele é um livro onde qualquer leitor ele pode entender. Claro que tem alguns símbolos aqui de códices, papiros e tal, mas isso vai sendo explicado no decorrer do texto aqui. Então é isso. Deus abençoe você e não esqueça de reagir aí, é claro, aí a esse vídeo. Deus abençoe.